Você já sentiu que Deus simplesmente não responde nenhuma das suas orações? Parece até que nós fazemos orações e são palavras ao vento, porque não recebemos nenhuma resposta de Deus. Eu já passei por isso e esse é um sentimento muito angustiante e que muitas vezes pode fazer com que a gente pare de orar. Mas essa nunca será a solução. Descobri algo bem interessante e daí se tornou o tema para esse podcast de hoje e eu gostaria de iniciar aqui fazendo uma pergunta. Será que Deus não está respondendo às suas orações ou você não está ouvindo a voz dele? Olá, amigo, seja bem-vindo ao seu canal Cristão de Produtividade. Eu sou a Luciana Sampaio e hoje nós vamos falar sobre esse assunto que Deus tocou muito no meu coração para que eu trouxesse hoje, porque eu sei que me ajudou bastante, então eu gostaria de falar sobre ele hoje. Como eu comentei, muitas vezes nós pensamos que Deus não está nos ouvindo e através disso vem outros questionamentos. Por exemplo, será que realmente sou amada? Será que alguém se importa comigo? Será que tem um Deus que realmente liga para a situação que está a minha vida? Por que será que ele não está me respondendo? São vários questionamentos que passam pela nossa mente, mas um ponto central desse podcast, desse episódio, é que você entenda que o problema nunca estará em Deus. O problema sempre está em nós. Então, se nós não conseguimos ouvir a resposta de Deus, talvez seja porque estamos fazendo alguma coisa que nos impeça de ouvir. Eu quero muito ler com vocês, vou pegar minha Bíblia aqui. O texto que está em Mateus 4, 1 a 11. Esse texto nos ensina o seguinte: a tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, lhe disse: Se és tu o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Eu acho esse texto muito interessante por dois fatores. O primeiro é que o inimigo ele já vem tentando fazer com que Jesus duvide da sua identidade, que é filho de Deus. Assim como nós também somos, nós somos filhos e filhas de Deus. E o inimigo sempre vai colocar dúvidas para poder fazer com que a gente pense: mas será que eu sou amado? Será que realmente Deus me ama como um pai? E além disso, outro ponto muito importante, e que geralmente é destacado quando as pessoas leem esses versículos, é que o inimigo sabe muito da palavra de Deus. Mas o problema, o maior problema é que a pior mentira é aquela que é misturada com a verdade. Ou seja, ele pega pedaços da palavra de Deus para poder distorcer e confundir a nossa mente. Por exemplo, a palavra de Deus vai falar lá no livro de Jó que Deus permite que os seus filhos eles sejam provados, que ele permite, infelizmente, em algumas situações, que o inimigo cause coisas terríveis, porque foi isso que aconteceu na vida de Jó. Mas o inimigo sempre vai pegar esses fatos da nossa vida e da Bíblia também pra fazer com que a gente pense que Deus é ruim, que ele causa o mal na nossa vida. Então o inimigo sempre vai pegar verdades, misturar com a mentira e transformar naquela bagunça que ele sempre gosta de fazer. Porém, um ponto fundamental aqui é que Jesus sabia mais a palavra do que o próprio inimigo. Jesus, com o poder da palavra, ele conseguiu falar: retira-te, Satanás. Retira-te daqui, porque somente a Deus adorarás. Teve uma jovem que pregou na minha igreja e essa mensagem dela, pelo menos essa parte do que ela falou ficou muito na minha mente, que é o seguinte: eu queria que agora você pensasse no pior homem que pisou nessa terra. Sempre que eu penso nisso, eu lembro muito de Hitler. Ele foi um homem terrível e nós sabemos muito bem o que ele fez. Mas para que a gente entenda sobre o caráter do inimigo, a gente precisa entender que precisamos pegar Hitler, multiplicar por 1000 e ainda assim não vamos chegar na maldade que tem Satanás. Satanás é muito, muito, muito ruim. Por isso que a gente não pode brincar, porque ele tem muita experiência em fazer isso que eu acabei de falar, que é misturar a verdade com a mentira e fazer com que a gente pense coisas absurdas e muitas vezes que não são verdade, que não refletem o caráter de Deus. Portanto, o inimigo faz de tudo para destruir a nossa vida, para destruir a vida das pessoas ao nosso redor. Inclusive, ele faz de tudo para impedir que pessoas consigam se aproximar de Jesus. Por conta desse projeto que eu estou fazendo do podcast, várias pessoas têm mandado mensagem para mim e têm contado sobre a dificuldade que elas estão enfrentando para voltar para Jesus. E eu peço que você
vocês estejam em oração por essas pessoas, por mais que eu não vou falar o nome delas aqui, mas que vocês orem, porque muitas pessoas estão tentando voltar, mas o inimigo sempre coloca armadilhas, ele sempre coloca empecilhos. Apesar disso, nós podemos ter a certeza no nosso coração de que Jesus venceu, Jesus foi vitorioso naquela cruz, apesar de que para o mundo a morte de cruz tenha sido uma derrota, nós sabemos que o nosso Salvador venceu e que ele nos deu de volta a nossa vida. Então nós estamos lidando com um inimigo que é destruído, ele é derrotado. Por isso que não precisamos ter medo. Ainda assim, apesar de ele ter sido vencido na cruz, apesar de ele ser derrotado, ele é mais forte que nós. Quando nós estamos sem Jesus, com certeza o inimigo tem a maior facilidade de nos destruir, de acabar com a nossa vida. Mas quando nós estamos do lado vencedor, o poder dele se torna limitado. O inimigo não tem mais poder sobre nós, porque Jesus tem todo o poder acima de todas as coisas. Mas voltando para o assunto de que nós oramos e não recebemos uma resposta de Deus, eu digo muito que talvez não seja que Deus não esteja respondendo, mas a nossa falta de sensibilidade nos torna surdos. Nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Como é que você consegue ouvir a voz de uma pessoa que não tem espaço na sua vida? Por exemplo, você está tentando se afastar de uma pessoa porque reparou que ela está fazendo mal para sua vida. E aí, ela quer te convidar para sair, ela quer te convidar para fazer várias coisas e você acaba negando. E eventualmente você vai falar, olha, eu acho que aqui encerrou, esse ciclo foi encerrado na nossa vida. Acho que seria bom cada um seguir o seu caminho. Essa pessoa pode fazer o que for para tentar marcar um horário para conversar com você, para tentar sair, pra poder comer alguma coisa, ela pode fazer o que for, mas você sempre vai negar, porque você não tem interesse naquilo. Você não dá espaço pra que essa pessoa entre na sua vida. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Não que ele seja essa pessoa ruim que nós queremos que seja afastado da nossa vida. Ele é uma pessoa boa, ele é luz, ele é tudo que tem de mais maravilhoso e perfeito que existe. Porém, nós, com a nossa natureza pecaminosa, acabamos afastando ele. Então nós não abrimos espaço, nós não temos tempo, nós não temos disponibilidade pra ter o nosso relacionamento com Deus. Eu acho que esse assunto desse podcast eu já tratei no outro, falei sobre tempo, como nós muitas vezes falamos que não temos tempo, mas na verdade falta-nos prioridade. E esse tema está sendo repetido aqui porque é muito importante. Eu digo por experiência própria. Quando eu estou focada em conteúdos que não edificam a minha vida, eu estou perdendo tempo com outras coisas, a minha mente fica saturada, eu fico cheia de informações que não são relevantes. Ou seja, não é que Deus não está me respondendo, Deus não liga para as minhas orações, mas eu estou cheia de informações e eu estou com a mente repleto de coisas e eu simplesmente não consigo ouvir a voz dele. O meu coração não está aberto para escutar o que Jesus tem a falar. Como eu falei no meu testemunho, naquele podcast também, naquele episódio daquele podcast que teve, eu comentei que eu tinha muita dificuldade com séries. Na questão de que eu assistia coisas de terror, por exemplo, aquelas coisas me atormentavam, não conseguia dormir de noite, era extremamente difícil. E Deus, ele foi me mostrando que aquele tipo de conteúdo não seria bom pra mim e daí eu acabei me afastando. Mas eu não comentei o fato de que eu perdia muito tempo vendo esse tipo de conteúdo. O problema das séries não é que não é só a questão do conteúdo, mas também o tempo que você gasta naquilo. Se você conhece a série The Chosen, você vai saber que é uma série cristã, que vai contar ali a história de Jesus e tudo mais. Porém, se você dedicar 10 horas do seu dia assistindo essa série e não parar nem 10 minutos pra poder orar, você vê que não tem um equilíbrio, que não faz sentido. Por mais que você esteja consumindo conteúdo que seja cristão, não faz sentido nenhum você não ter contato com o Criador, você mesmo, face a face. Sabe como Moisés conversava com Deus? E face a face, no caso, significa que eles conversavam como amigos. Voltando para o exemplo das séries, quando eu era adolescente, eu assistia entre 3 e 5 episódios de série por dia, com 40 minutos. Então eu passava muito tempo por dia vendo conteúdos que não deveria estar vendo. E quando eu realmente comecei a estudar a Bíblia e dedicar tempo à palavra de Deus, eu percebia que aquilo era muito tedioso, muito chato, muito enfadonho, monótono. E o que acontece é que minha mente estava repleta de estímulos e era impossível focar. Se você se lembra da história de Elias que está na Bíblia, o ponto-chave aqui sempre será o texto de Mateus 4, 1 a 11. Por isso que eu não vou ler a história de Elias. Mas o que acontece? Ele tinha operado algo grandioso como profeta do Senhor. Porque as pessoas, elas tinham se entregado à idolatria, ao povo de Israel. E daí teve aquela ocasião em que o profeta Elias lutou contra 400 profetas de Baal, que era o deus lá que o povo estava adorando. E no final das contas, Deus se manifestou para o sacrifício que Elias tinha feito. Então os profetas de Baal foram mortos. E depois, uma mulher chamada Jezabel falou assim: nossa, você matou os meus profetas, então eu também vou te matar.
Basicamente foi isso. E Elias ficou simplesmente apavorado, e foi nesse momento que ele caiu numa depressão profunda. Ele fugiu e se escondeu em uma caverna, e chegou o momento que Deus falou assim: Elias, eu preciso que você vá para a porta da caverna. Nesse momento, os seguintes eventos aconteceram. Primeiro foi um vento muito forte, depois um terremoto e depois fogo. Fogo surgiu. E a Bíblia comenta que Deus não estava em nenhum desses eventos, mas sim que Deus se apresentou para Elias com um sussurro, com uma voz muito serena. Com certeza, nós seguimos um Deus que é poderoso e que, como diz a própria Bíblia, a voz dele é como de muitas águas, ou seja, ele é muito poderoso mesmo. Mas ao mesmo tempo em que a voz de Deus é assim, ele tem um poder imensurável, nós também temos que entender que ele tem a voz serena. Quando ele vai falar com nós, ele vai falar com calmaria. Deus com certeza responde cada uma das nossas orações, mas se nós não temos Ele como a nossa prioridade, se nós não separamos o tempo para ouvir a voz dele, se nós não damos espaço para que Ele atue na nossa vida, com certeza nós não vamos ouvir essa voz, porque ela é como um sussurro, ela é calma e serena. É por isso que quando eu perdia tanto tempo vendo outras coisas ao invés de estar na palavra de Deus, eu tinha tanta dificuldade. E muitas vezes eu sentia exatamente isso, que Deus não estava me ouvindo, que eu orava e de nada adiantava. E eu quero abrir um parênteses aqui pra falar que as séries não vão te levar para o inferno ou algo do tipo. Eu só quero falar que, se você não tem o Senhor como prioridade, você gasta 5 horas vendo uma série por dia e não tem 10 minutos pra conversar com Deus, alguma coisa está errado. E você precisa consertar isso. Então eu decidi trocar o endless scrolling. Aqui já vai uma palavra aí pra vocês em inglês. Se vocês estão estudando inglês e vendo meu podcast também, endless scrolling significa estar scrollando, como é, descendo o feed lá, sem fim, sabe? Eu decidi trocar isso por fazer o meu ano bíblico de noite. E eu acho que eu já comentei em um podcast, em um dos vídeos. Ao invés de ficar no Instagram, no YouTube ou no Prime Video que eu via séries, eu decidi trocar pela palavra de Deus. Não foi algo fácil, tá? Porque a gente obviamente quer estímulos, a gente quer ver algo que seja mais interessante, e por conta da nossa natureza pecaminosa, nós não achamos a palavra de Deus interessante muitas vezes, mas conforme a gente dedica, conforme a gente passa tempo na presença de Deus, isso aqui vai se tornar uma prioridade, isso aqui vai se tornar essencial. Você vai ver que não é possível viver um dia sem passar pelas palavras da Bíblia, sabe? Ao invés de você ficar buscando informação pelo mundo, seja lá onde for que você busca informação, no jornal, não sei, busque a sabedoria na fonte da sabedoria, busque na palavra de Deus, porque aqui você vai encontrar tudo o que precisa. Martinho Lutero, ele foi um grande reformador, e é muito interessante porque ele foi muito conhecido, se tornou conhecido por conta da pregação que ele tinha, que tinha relação com a justificação pela fé. Mas além disso, Martinho Lutero também ficou conhecido porque ele era um homem de oração. Diz alguns relatos que ele passava pelo menos 3 horas por dia orando. E aí você pode muito pensar, Luciana, Martinho Lutero era um desocupado, não é possível. Mas se você reparar o seu celular, quantas horas por dia você gasta no seu celular? Eu não estou aqui para poder trazer algo impossível. Se esse homem conseguiu, nós também conseguimos. Orar não é só você estar ajoelhado em um quarto excluso. Você pode orar muito bem no seu trabalho. Você pode estar em contato com Deus. Mas a verdade é que às vezes você prefere estar falando da roupa do seu colega de trabalho do que estar em oração mental com Deus. Você prefere estar observando a vida de outra pessoa, o que ela fez, o que ela comprou, para onde ela foi no final de semana. Você prefere estar observando a vida de outras pessoas do que estar em contato com o seu pai. Por isso que eu falo muito sobre a questão da prioridade. Nós não temos o Senhor como prioridade muitas vezes. E é por isso que nós não conseguimos ouvir a voz dele quando ele responde. Porque ele nunca deixa as nossas orações sem responder. Ele pode responder com sim, não ou espera mais. Porém, ele sempre responde. Um não é uma resposta, um sim é uma resposta e o espera mais também é uma resposta. Sendo assim, eu separei essas dicas aqui que têm me ajudado muito e que eu sei que vão te ajudar. Comece aos poucos, porque se você determinar que vai orar durante 1 hora ou que vai passar um tempo de 2 horas lendo a Bíblia por dia, sem ter esse hábito, obviamente você não vai conseguir. Então comece aos poucos. A oração você pode fazer de 5 minutos, depois faz de 10, depois faz de 15. No final de semana, tenta ficar 30 minutos conversando com Deus, porque é totalmente possível. E você vai ver as bênçãos, sabe, acontecendo na sua vida. Vai ser algo completamente diferente, vai ser incrível. Separe mais tempo pra estar na presença de Deus. E muitas vezes a gente pensa que precisa estar orando, precisa estar lendo a Bíblia. Separe tempo pra estar em silêncio. Estar em silêncio, porque no
silêncio é que Deus fala. Também é fundamental eliminar as distrações. Nossa mente está cheia de informação, você não precisa colocar mais nada na sua mente. O que você precisa está na palavra de Deus. Então deixe as distrações de lado. Lembra que o que você contempla todos os dias molda o seu caráter. Então você precisa contemplar coisas boas, coisas celestiais. Coisas que te façam pensar sobre o céu, sobre Jesus, sobre Deus e o Espírito Santo. Se eu sinto que no meu relacionamento com Jesus a indiferença, descaso, desinteresse, apatia, tudo isso vem de mim. Eu sigo um Deus que é perfeito. Então quem tem que se consertar para ouvir a voz dele sou eu. Não ele que tem que gritar. A partir do momento que você tiver o Senhor como prioridade, a sua vida será transformada. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por mais um tema maravilhoso que o Senhor quis conduzir aqui nesse podcast. Nós precisamos, Senhor, ouvir a tua voz. Mas nós sentimos dificuldade. Porque muitas coisas nesse mundo nos faz ficar surdos. Nós não conseguimos ouvir direito. O Senhor fala com um sussurro, com uma voz serena, maravilhosa, calma, mas nós não conseguimos entender, esse mundo é muito barulhento. Senhor, por favor, nos dá um ouvido melhor para que a gente escute a tua voz. Nos ajude a entender que o Senhor responde às nossas orações e que o Senhor quer o melhor para nossa vida. Por favor, nos ajude a ter o Senhor como prioridade, começar aos poucos e evoluindo com o passar do tempo, para que futuramente a gente consiga passar mais tempo na tua presença, talvez 3 horas, passar as 24 horas por dia na tua presença. Eu oro para que o Senhor nos dê forças, em nome de Jesus, amém. Eu quero saber de você aí nos comentários se você está esperando por muito tempo para uma resposta de oração. A dica final é que você seja persistente, porque muitas vezes a gente vai orar por meses ou por anos para ter uma resposta, mas isso não significa que Deus não está atuando na nossa vida. Nós precisamos estar mais atentos à voz dele. Eu te vejo no próximo e lembre-se, você é amado. Tchau!